Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então vamos lá, começar mais um bloco do Café com Velocidade, continuando as discussões a respeito sobre Alemanha 2018, uma prova boa que vai ficar para a história com algumas polêmicas, algumas que vão ser discutidas justamente nesse bloco. Nós temos alguns pontos aí sobre momento da chuva, o que aconteceu, as equipes determinando situações, enfim. Tem uma série de itens aqui que vão ser discutidos a partir de agora. E para começar, antes de inserir o papo, talvez que vai tomar uma maior conta desse bloco, eu só queria trazer um e-mail aqui do Flávio Alberini. O Flávio mandou um e-mail com algumas coisas relacionadas ao programa da edição passada, inclusive colocou algo sobre Fórmula E, só que como foi o único e-mail que teve este ponto a respeito sobre a edição passada, eu acabei removendo algumas coisas, mas iremos utilizar o conteúdo assim que possível, quando tiver alguma coisa de Fórmula E, iniciando a temporada, enfim, retomando as discussões, eu prometo, Flávio, trazer de volta este seu e-mail, tá? Promessa é dívida aqui do Café com Velocidade. E no caso do seu comentário, eu só quis trazer isso porque é o ponto principal, acho que é aí que iniciam algumas das discussões, né? Primeiro a entrada do safety car quando o Vettel erra, né? Ele não se inicia porque tem a questão da chamada da Ferrari, que a gente vai falar também já, mas é o ponto crucial ali da metade para o fim da prova, sobre o safety car entrando na pista e mudando o ritmo da corrida, né? E ele diz aqui, ainda acho que o safety car, como o nome diz, tem que ser utilizado como funcionalidade de garantir a segurança dos envolvidos na competição. Se for para melhorar o espetáculo, então que se crie outra ferramenta. Garantir que toda interrupção safety car seja utilizado pode abrir oportunidades perigosas, como o caso de Singapura. Mas foi tão curioso que foi nesse caso, nessa prova específica, o safety car ajudou a criar uma dinâmica, uma situação de fim de corrida mais interessante, Flávio. Pelo menos na minha opinião, acho que foi ele um dos principais fatores que possibilitou, por exemplo, a virada do Hamilton na corrida. Não sei o que os outros membros do programa acham a respeito disso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o e-mail do Flávio? Só para deixar claro que eu acho que eu discordo dele. Eu acho que o safety car, claro, que ele é um elemento de segurança, mas ele tem um papel que não pode ser descartado, que é a função esportiva. Ele acaba tendo uma função esportiva. Claro que ele não deve ser, ou pelo menos, não sei se o Flávio ouviu uma discussão que a gente teve aqui 2-3 programas atrás, que era sobre até que ponto não pode se haver algum tipo de intervenção esportiva, não necessariamente no safety car, mas para fazer com que as provas ganhem em movimentação. Mas o safety car propriamente dito, né, ele é muito melhor do que o virtual porque ele junta o pelotão. Então ele acaba tendo uma função esportiva por tabela. Claro que ele vai entrar na pista, tem momentos que seja necessário segurança, embora eu acho, por exemplo, tenha sido um exagero parar a classificação no sábado por causa daquelas britas ali na curva 13. Mas enfim, ali era a classificação também, não ia mudar muita coisa, apenas interrompeu.
Mas eu acho que ele tem uma função, ele tá dando muita graça para a Fórmula 1 em 2018. Se você tirar o safety car da Fórmula 1 em 2018, ela ficaria muito mais sem graça. Então ele tem esse papel, quer queiram ou não, ele tem um papel esportivo, ele acaba influenciando esportivamente, porque é uma categoria em que os carros abrem muito uns dos outros. Então na hora que junta, é uma coisa que muda todo o desenho. Aí você comentou de papel esportivo, Fábio Campos. Papel esportivo era o que talvez era o termo que faltava para a gente poder introduzir um assunto aqui neste programa. Inclusive com também um comentário feito por e-mail a respeito sobre ordens de equipe. E aí eu penso logo na primeira ordem que surge nessa prova, a da Ferrari em cima do Kimi Raikkonen para o Vettel, permitindo a ultrapassagem nele. O rádio é um tanto quanto interessante, porque o Kimi instiga ao seu engenheiro falar: o que você quer que faça? Eu não sei se o Kimi está se fazendo de desentendido. Eu confesso que essa linha, para mim, não é a mais interessante. Ele, na verdade, está num momento que talvez queira abrir o jogo e falar: ó, é isso que vocês querem mesmo que faça? É isso? Eu vou perder a corrida por conta disso? Esportivamente falando, o que vocês sentiram neste momento? Porque a gente tem duas situações nessa corrida e as duas são em contextos bem diferentes. Já que o Fábio Campos mencionou agora a sua opinião, vou trazer a opinião do Eilor, no convidado, para poder sentir um pouco o que ele tem a falar nesse tema. Vai lá, Eilor. Cara, esse assunto é tão extensamente debatido sobre as trocas de equipe e as ordens de equipe, etc e tal. Minha opinião, eu tendo a concordar com o Campos, o que ele sempre fala sobre a importância dos milhões que fluem na Fórmula 1 serem hoje maior do que o esporte em si. Eu acho que Fórmula 1, hoje em dia, o prêmio para quem é a equipe vencedora do campeonato é em dinheiro e é uma grande soma. Não só a vencedora, né? Posicionando-se no campeonato. Hoje em dia na Fórmula 1 você tem disputa de campeonato sempre, em geral, de um carro só da equipe. Raramente a gente vê disputa de campeonato, acho que desde Rosberg e Hamilton, fica claro que disputa de campeonato entre dois pilotos da mesma equipe não existe. A gente tem todas as principais equipes que disputam alguma coisa realmente lá na frente, primeiro e segundo piloto, e acabou. E eu acho que ordem de equipe é natural, e fica natural, não que seja bom, tá? Natural com essas condições. E eu acho que fica sempre muito claro que quanto mais complexo é o campeonato de pilotos, quanto mais apertado é o campeonato de pilotos e o campeonato de montadoras, de construtores, mais ordens de equipe a gente vai passar a ter. Porque é um fato, gente. Existe uma tecnologia que chegou no mundo da Fórmula 1 chamada rádio, que se aprimorou no mundo da Fórmula 1 com a tecnologia dos próprios carros. Hoje esses carros dependem totalmente de quem está ali no box e até mesmo na fábrica das equipes, operando aquele carro junto com o piloto. Então é impossível a gente dizer que a Fórmula 1 agora tem uma regra que não se pode dar ordem de equipe. Cara, eu acho isso ainda mais ridículo, porque o que a gente sente é que a gente está sendo tapeado. Você está assistindo, o cara fala: fulano, olha, o carro de trás está com um pneu novo e você já tem um pneu de 11 voltas. Então, né, você entendeu a mensagem? Isso é mais ridículo do cara virar e falar: por favor, deixa o outro passar. Então, não é bom, não é bonito, a gente não gosta, tem um sabor amargo, e essa corrida ficou com um grande sabor amargo por causa disso. Mas o fato é que, até pelas condições do campeonato desse ano, os caras estão brigando por cada pontinho, e a gente vai ver isso, infelizmente, né? E não só nas equipes grandes, a gente tem que lembrar que isso acontece muito. Qualificação, por exemplo, as equipes pequenas, você vê muito piloto dando vácuo, preferência para o outro.
Não é bom, não é legal. Não sei o que mais eu posso dizer a respeito. É isso que nós vamos tentar nos esforçar aqui, porque foi até algo que nos bastidores o Thiago Raposo, que adora esse assunto, ele sempre quando pode, ele fala a respeito sobre jogo de equipes, até porque ele tem uma opinião um pouco diferente no geral que a nossa, ele falou assim, não, mas vamos tentar buscar alguma coisa para pensar diferente a respeito desse tema e tudo. Então, a gente vai ter que se esforçar hoje para poder, talvez, buscar suprir essa expectativa tanto do Raposo, como pode ser também dos nossos ouvintes aqui do Café, porque meia hora, vez por outra aqui no podcast acontece essa discussão, até porque vez e outra na Fórmula 1 acontece e a gente é obrigado a mencionar esse ponto. No caso, Fábio Campos, do Jailson Fernandes, ele até pergunta diretamente para você, e por isso que eu trouxe o caso da Ferrari antes, ele pergunta para você, qual a justificativa para o Raikkonen não abrir passagem para Vettel de imediato? Não estaria piorando a situação dele em relação à renovação de contrato com a equipe? Diga lá, Fábio Campos. Se esforce agora. Olha, sobre o Raikkonen, a justificativa é que ele é um piloto de corrida, né? Ele é um campeão do mundo, ele é um cara que está numa das melhores equipes do mundo, numa das mais famosas. Eu não vejo necessidade de ter uma justificativa maior do que essa. Se ele sente que tem condição de ganhar a prova, se a Ferrari não trocou as posições. Onde que foi? Foi na Áustria, né? Onde que eu tô? Já estou me esquecendo, né? Foi na Áustria. Se a Ferrari não trocou as posições na Áustria, ele tem total direito de lutar e defender a posição dele, coisa que ele não fez, ou de querer escancarar alguma coisa, que eu acho que é um detalhe bobo, besta, né? Me diga textualmente para eu fazer. Qual a diferença disso aí para eu? Que o eu estava falando do código. Qual a diferença de falar em código ou não? O tema é muito maior do que esse. Sobre o Raikkonen só tenho a dizer isso. Então você acha... Você não acha que teve meu... Vai lá, Diogo. Eu acho que você vai perguntar a mesma coisa que eu. Não, você não acha que teve uma situação meio de saco cheio? Eu fiquei com a impressão que ele... Assim, ele sabia que a ordem ia vir, e aí ele aguarda, e aí quando vem ele fala... Cara, você quer que eu ceda a posição? Ele até manda um meio que assim, é isso que você quer? Aí o cara, enfim, ainda enrola e tal, aí acaba cedendo a posição diferente da Mercedes, né, que vai bem direta, assim, mas é impressionante como essa coisa da ordem de equipe volta em Hockenheim, volta na Ferrari também, né? Não foi usada lá na Áustria, mas não sei se já é o ponto de transição entre uma ordem e a outra, mas eu lembrei no programa passado e vou lembrar de novo que na Áustria o senhor Toto Wolff falou que seria ridículo e péssimo para o campeonato se a Ferrari, àquela altura, ou seja, 2 corridas atrás, tomasse, né, desse a ordem para que Raikkonen deixasse a posição para Vettel. E aí, 2 provas depois, o que mudou? Nós vimos o que aconteceu. O que mudou no campeonato para ele agora talvez ter uma opinião diferente? Porque falar dos outros é fácil, né? Quando foi a situação dele. Exatamente. Quer dizer, é difícil, né? É difícil você ter pontos até a debater quando a situação é igual. Mas eu fiquei curioso que Fábio Campos ele é um revoltado por natureza, né? Quando ele menciona algo muito rápido é porque ele tem alguma carta na manga. Eu quero ouvir essa sua carta. Não, quero ouvir. Agora você fala, porque se você não quis responder com muitos detalhes é que tem alguma coisa te incomodando nessa história. O que é? Não, é porque a pergunta dele foi específica sobre o Raikkonen. Eu acho que sobre o Raikkonen, eu acho que se encerra naquilo ali mesmo. Não tô guardando nada do Raikkonen para lá para frente, não. Eu acho que, inclusive, naquela questão ali, o que mais me chama a atenção é a postura do Vettel. O que mais me assusta não é a postura do Raikkonen, é a postura do Vettel, né? Porque os pneus do Vettel? Não, a postura do piloto Vettel mesmo, do rádio do Vettel, né? Do que vem
o que vai ecoando nas voltas anteriores, né, a acontecer, né, que primeiro ele fala, meu pneu está esquentando, meu pneu traseiro está ficando muito quente. Depois ele fala, né, vocês não estão vendo os dados aí não, gente? Né? Vocês não estão vendo aí a telemetria aí não, gente? Teve um que mandou, o que vocês estão esperando? Foi ele ou não? Eu até coloquei isso no Twitter. E depois ele fala, o que vocês estão esperando para tomar uma atitude? Então, o primeiro Twitter sobre o tema que eu coloquei hoje foi justamente isso. É uma equipe que, eu não sei qual que é mais triste, né? Se é uma equipe que é impelida a exercer o jogo de equipe pelo seu piloto, pela sua estrela, né? De uma época, já posso falar que são 2 gerações, não é nenhuma geração mais, mas a gente já pode falar que são 2 gerações de pilotos que, ao verem a parte de trás de um carro que tem as mesmas cores do seu, acham que o ideal é subterfúgio de pedir ajuda ao box. Né? O que a gente tem, na verdade mesmo, gente, é uma grande massa de pilotos da Fórmula 1 que não se garante. Não se garante. Eles não se garantem. Eles precisam jogar, eles precisam de ajuda da equipe. Eles não olham mais o seu companheiro de equipe como, eu vou ganhar desse cara. Eu vou provar que eu sou melhor do que esse cara. Eu vou ultrapassar esse cara. Eu vou brigar com esse cara. Não. Eu preciso tirar esse cara do meu ciclo de disputa. Eu preciso, a qualquer custo, diminuir o número de adversários de 19 para 18. Eu preciso, de qualquer maneira, de minar esse cara pelos bastidores, ao invés de miná-lo por dentro da pista. Né? Que é como, gostem ou não, que se evoque o passado, não tem problema nenhum, mas é como a Fórmula 1 chegou a ser o que ela é. Né? A Fórmula 1 não chegou a ser o que ela é porque Lotus ficou pedindo para Jim Clark dar passagem para Graham Hill, porque ficou pedindo para Moss e Fangio ficarem cedendo posição para outro, embora naquela época existia a regra de o piloto que abandonava podia pegar o carro do outro. Né? O Fangio tem 2 vitórias assim, né, que ele tem problema e vai lá e pede o carro de um outro piloto e o piloto cede o carro a ele durante a prova, apesar de ter essa regra. Stewart com Emerson, embora eles nunca tenham sido companheiros de equipe, mas enfim, o Villeneuve com Pironi, que tinha lá toda aquela questão de como a equipe gere esses caras, Williams nos anos 80, a Fórmula 1 não chegou a ser o que ela é hoje por fazendo jogo de equipe. Então não adianta os defensores dizerem que isso é uma coisa natural, porque não é. Isso não é natural do esporte. Eu vou usar essa frase que eu vou usar essa palavra que o Euler falou, é natural. Eu jamais vou usar natural para definir jogo de equipe. Eu jamais vou usar, porque isso para mim não é natural. Alguém pode discutir que ficou comum. Aí é uma outra discussão, é uma outra palavra, é um outro significado. E ficou comum. Né? E ficou comum. Né? Mas sabe o que eu acho mais ridículo de tudo, Campos? O que eu acho mais ridículo? O mais ridículo para mim não é ter jogo de equipe e se aceitar, ou não ter jogo de equipe e não se aceitar. É a porcaria do meio termo que a Fórmula 1 toma para muitas das regras que não dão certo. Sabe, para muitas das coisas que, como você mesmo disse, não são naturais, mas acontecem. Logo, vamos decidir da seguinte forma. A gente faz uma regra de que não pode, só que essa regra não vai considerar tudo. Entendeu? Essa regra pode ser burlada. E aí os caras burlam na nossa cara. Mas qual regra foi burlada? Não, tô dando um exemplo, Rosa. Não pode mais jogo de equipe. Você não pode mais mandar que um piloto ultrapasse o outro. Beleza. Aí já a Fórmula 1 tentou banir o rádio, falando de agora, né? Falando de agora, época, né, dos últimos anos. Tentou banir o rádio, aí depois tentou fazer, não, pode rádio, mas o box não pode dar informação pro piloto. Não, pode o box dar informação pro piloto, porque senão os casos ficam inguiáveis. Mas não pode dizer direto. Assim, é uma série de tentativas de banir uma coisa que não é natural do esporte, mas que continua lá, continua funcionando, continua crescendo, continua sendo burlável sobre qualquer regra que se coloca. E ao invés de virar e falar, beleza, gente, então agora vamos decidir, pode ou não pode. Se não pode, mesmo que o cara, sei lá, o cara tem que ter um mapa de tudo que ele pode falar pro piloto ali. Se ele resolver virar pro cara e falar, cara, muda o switch da sua direção para posição 2, 3, 1,
Se o cara vai ter que justificar o que é a posição 2-3-1 e etc, etc e tal. Assim, ou você cria uma paramentação de regra para inibir, não, para impedir isso, que a Fórmula 1 é ótima nisso, cara. A Fórmula 1 é um esporte que se transformou tecnologicamente em cima disso. É um conjunto de regras, cujo conjunto de engenheiros recebe todos os anos essa regra e tem que fazer um carro mais impressionante, rápido e estável possível, apesar dessas regras. E aí, burlar, tentar fazer, sabe, a barbatana de tubarão que apareceu nos carros aí há pouco tempo e foi proibida de novo e etc e tal, são pontos dessa regra que os caras esquecem de trabalhar e um cara vai lá muito inteligentemente e fala, pô, eles não puseram isso na regra, eu vou pôr no meu carro. A Fórmula 1 se desenvolveu tecnologicamente em cima disso. Hoje em dia a Fórmula 1 é um esporte onde a grande técnica dos caras é fazer algo que vá além, que se pense além da regra. Pô, isso sempre foi a alma, isso é natural do esporte. Agora, se os caras são tão bons para criar 1 milhão de regras para definir o que é esse esporte, cadê a definição do que sabe, rádio e ordem de equipe? Precisa de definição, não tem. Eles ficam tentando dar jeitinho para a coisa. Não funciona. Eiler, eu vou até aproveitar esse seu comentário e dizer uma coisa, algo que eu ouvi muito, li muito, acho que até temos um áudio aqui do Ricardo Banniman que também vai nessa linha, a questão da regra é clara, não tanto para esse tipo de situação, acho que foi mais para a questão dos boxes da Mercedes, que também nós vamos mencionar nesse bloco, mas que tem de gente falando assim, mas tá na regra, a regra é clara. Nenhuma regra é clara, toda regra é interpretativa. Este é um problema. Até onde que vai a interpretação e até onde que eles conseguem colocar essa interpretação para funcionar é que é o ponto principal. E no caso dessa questão esportiva que eles colocam do jogo de equipe, acaba não acontecendo, inclusive por uma questão que eu acho que é sempre maquiada, que mas tem que se pensar que uma equipe são 2 carros, que tem que pensar em, por exemplo, no caso da prova mencionada da Alemanha, né? Era Ferrari e Mercedes tentando mover seus pauzinhos para beneficiar os pilotos que elas queriam, de alguma forma ou de outra. Então esse talvez seja o problema, né? Nunca vai ter uma regra clara quanto a isso. Sempre vai ter possibilidades de burlar. O que pode ser feito é minimizar efeitos, como acontece em outras categorias que, por exemplo, abrem patrocinadores diferentes para carros de mesma equipe, que aí a condição financeira pesa mais do que uma condição esportiva. Pode ser triste, pode ser irreal isso, mas é a verdade, é o que impacta em algumas outras categorias e que impede esse tipo de situação. Fábio Campos levantou a mão, mas acho que você quer falar alguma coisa, Erlor, antes, né? Não, eu quero, mas Campos, manda ver. Eu engato na sequência. Eu acho que a coisa chegou num tamanho hoje, gente, que para acabar com isso não vai adiantar regra. Eu acho que você teria várias soluções meio que teóricas demais, que por exemplo, patrocínios diferentes nos carros, mas é muito teórico, que você não vai conseguir. Né? A Fórmula 1 hoje, a gente tem uma equipe que está lá com um patrocínio e está praticamente quebrando. Né, como tantas outras nos últimos anos, o Elo falou tudo. É claro que você fazer mais ou menos o choque que a DTM fez, que é proibir o rádio, na Fórmula 1 é inviável. Porque se você proibisse o rádio, era uma maneira de você matar isso. Né? Mas mesmo assim você ainda vai ter a placa no box, você tem essa questão que já foi colocada, que eu concordo plenamente, que são carros inguiáveis. Né? O carro, hoje, de Fórmula 1, ele não é guiado pelo piloto só. Ele não é possível de ser guiado pelo piloto. Isso é assustador. Na discussão do jogo de equipe. Eu queria que a gente falasse uma coisa diferente, está aí uma. Né? O carro de Fórmula 1 hoje ele não é capaz de ser guiado pelo piloto, o que para mim é um absurdo, conceitual. Né? Mas precisa do engenheiro, precisa da chave, precisa da temperatura. A Fórmula 1, fui por essa onda no Twitter hoje, a Fórmula 1 paga hoje o preço do que ela fez há 20, 30 anos. Né? Existe nome, existe culpado para isso, chama-se Bernie Ecclestone. O cara abriu a Fórmula 1 para empresas,
para marketing, para mercado, para o mundo. É maravilha, a gente vê 20 corridas por ano. Claro que tem as suas benesses, né? Mas cada vez que o automobilismo foi se tornando mais empresarial, o esporte foi ficando pequenininho. Então, hoje em dia, o esporte tem que brigar contra uma coisa assim gigante demais, né? Porque você tem lá a Mercedes em Hockenheim, com todo o seu staff, todo o staff da Mercedes estava presente em Hockenheim. Diretor, dirigente, auxiliar administrativo, flanelinha, todo o staff da Mercedes estava em Hockenheim. Tem uma arquibancada exclusiva de funcionários Mercedes lá no autódromo, né? Aí chega, o que isso se reflete? Na cabeça de um Toto Wolff da vida que vira e pensa e fala assim, poxa, nós vamos bater com tudo isso aqui, né? E os dois carros vão bater, né? Por quê? Porque o pensamento empresarial, ele pensa em risco. Quem trabalha com empresa, projeção, lucro, dinheiro, o pensamento empresarial ele é o que é risco calculado, o que é risco desnecessário, o que é resultado. O pensamento empresarial busca resultado. E isso mata o automobilismo, porque o automobilismo não é só resultado. Automobilismo não é só resultado, embora alguns gostem dos resultados. Alguns prefiram o resultado, torcedores, do que ver a ação na pista, né? O que eu convido o ouvinte a pensar é o que ele perdeu em Hockenheim. O que ele perdeu. A gente podia estar aqui numa segunda-feira hoje, gravando na segunda, falando sobre uma briga, o Vettel indo para cima do Raikkonen, surpreso aqui, nossa, que linda a Ferrari, hein? Depois da Áustria não ter pedido para inverter, ter deixado o piloto ir para cima. Poderíamos estar aqui fazendo um programa falando sobre a briga de Bottas e Hamilton, que chegou a se materializar. Foi cortada na hora que ela se materializou. A gente tem, nessa segunda-feira, uma situação igualzinha que a gente teve na semana passada. Vale a gente ressaltar aqui, porque o ouvinte, não necessariamente o ouvinte da Fórmula 1, é o mesmo que ouve o bloco de Fórmula E. Mas aconteceu exatamente o que aconteceu com a Mercedes, com a Audi na semana passada. Empresa alemã, por sinal. Empresa alemã, incidentemente ainda tem isso. O Abt, ele esboça, foi até mais feio talvez da Fórmula E, porque ele esboçou, o Bottas foi para cima. O Abt nem isso. O Abt ele muda a trajetória numa freada. E a reação do tal do Alan McNish, pobre Alan McNish, me desculpem, mas é um cara pobre de cabeça, ele vira para o lado e fala, acabou, faz o gesto com a mão. Então, eu vou voltar lá no começo da resposta. O negócio adquiriu um tamanho que para acabar com isso nem regra basta. Porque os caras vão dar um jeito. A única maneira de acabar com isso, gente, é opinião pública. É fazer ecoar o gesto que a Áustria fez em 2002. Porque muito do que a Áustria ganhou, a proporção que a Áustria ganhou em 2002, foi muito porque a arquibancada vaiou depois. A reação da arquibancada é histórica na Áustria. Porque se a arquibancada tivesse batido palma, como muito torcedor no Brasil hoje faz com esse tipo de coisa, teria sido manchete, teria gerado sim repercussão, teria sido chato, mas o tamanho da vaia na hora que o Schumacher desceu do carro, né, eu jamais vou esquecer a cara do Ralf Schumacher para o Schumacher, na hora que ele desceu do carro. Fez o Schumacher mudar de posição, porque o Schumacher vence aquela corrida e sai dando tchau para todo mundo. Ele dá a volta de desacelerar. Eu já revi a corrida, a gente já reviu, já foi inclusive no nosso quadro Corridas Históricas aqui no passado. O Schumacher dá a volta de desaceleração, dando tchau para todo mundo, feliz, vibrando, ergue na hora que ele desce do carro, que ele ouve a vaia, ele começa aquele espetáculo cínico de, não, por favor, Rubinho, você sobe no pódio, não quero o troféu, dá entrevista triste, né? Mas ele deu a volta de desaceleração, quando ele não ouvia o que estava acontecendo, vibrando com a vitória. Então, muito do que aconteceu na Áustria 2002 foi porque o público da arquibancada foi digno. O público foi digno. Porque o público não aceitou ver um direito seu violado. E é isso que eu convido o ouvinte a fazer a respeito, em termos de pensamento, né? Não vou aqui começar um movimento, porque não tenho força para isso, mas o ouvinte pensar, né? O que ele perdeu no Grande Prêmio da Alemanha. A gente poderia ter tido duas brigas, não é uma da Mercedes ou uma da Ferrari, são as duas. De carro colocando de lado, de carro dando X, de carro... Que fosse uma coisa que acabasse rapidamente, pelo menos era um elemento para você fazer o público alemão, quem sabe, voltar para a Fórmula 1, gostar da Fórmula 1, da audiência para a televisão. A Alemanha, é muito provável que ela não volte para a Fórmula 1. Quem acha que não vai voltar em 2019 e que em 2020 é garantido, está errado. Tem muita gente que dá como o fim do Grande Prêmio da Alemanha, essa corrida de 2018. Porque
Porque não há menor garantia de 2020 vai voltar. O revezamento acabou. O ano sim, ano não está oficialmente certo, acordado. Não existe mais. Essa é a última. 2018 foi a última. Agora, para voltar, precisa ter uma nova conversa, precisa ter novo contrato, precisa ter novo dinheiro, nova taxa. E era um jeito de você fazer uma corrida belíssima. Você encerrar. A corrida foi boa, foi legal, teve lá os elementos, a gente já discutiu no primeiro bloco. Poderia ter sido uma corrida épica. Essa poderia ter sido um final de corrida épico, porque você poderia ter tido 2 brigas, como a gente teve em Malásia 2013, que ninguém esquece. Difícil esquecer Malásia 2013, né? Porque ali, apesar de ter a briga na pista, tenha tido 2 ordens de equipe também, Red Bull e Mercedes, a briga da Red Bull foi histórica, foi antológica. É uma briga que, né, já até coloquei no Twitter há muito tempo, é só ir no YouTube. 2013 ou 2016? 13 foi, eu acho que a de 2016 foi linda também, mas a 2013 é porque foi contra a ordem de equipe. Né? Foi aquela questão do Multi 21, né? Deu o Multi 21, o Vettel desobedeceu, enfim, o Vettel foi criticado por isso, eu não critico, eu acho que desobedecer a ordem de equipe, ainda mais para um cara multicampeão, enfim, é uma qualidade. Mas enfim, eu gostaria de ouvir você sobre o assunto, porque ainda tenho mais para falar. Agora empolgou? Agora abriu a porteira. Não, mas é que você falou uma coisa aí a respeito de opinião pública. Tem um ponto interessante. A questão da ultrapassagem da Ferrari. Existe você consegue ouvir o áudio da pista, né? Uma coisa que às vezes da Fórmula 1 antiga as pessoas reclamam bastante é que antigamente, por causa do som dos motores dos carros, não se ouvia tanto o público e tudo mais. Mas isso é um bom indicativo para esse tipo de situação. Quando há a ultrapassagem do Vettel no Raikkonen, ali, amigo, não tem fã de automobilismo que entende, que visualiza como que tá essa disputa, ou que percebeu que existe um jogo de equipe claro ali. Teve gente, deu para ouvir no áudio ambiente, vibrando lá porque o Vettel chegou à primeira posição. Então, de certa maneira, eles bateram palma para aquilo que aconteceu na pista. E isso, se for levado para discussão mais a fundo, acaba colocando em segundo plano qualquer possibilidade de discussão que a gente está tendo aqui sobre os efeitos do jogo de equipe, né? Se for nessa linha, a gente nunca vai ter uma discussão 100% clara, porque tem a questão do torcedor médio quer ver os pilotos, ou o piloto da casa, entre aspas, piloto alemão vencendo, ou um piloto de uma empresa alemã, porque quando a Mercedes foi para a ponta, se via também uma comemoração, um certo vislumbre, uma certa agitação nas arquibancadas, porque eles têm isso aflorado, né? Eles se sentem representados pela marca, que é hoje a principal marca alemã no automobilismo, né? Na categoria principal do automobilismo. Então tem esse ponto também. Antes de... Só uma coisinha, só que eu acho que é só válido deixar claro. Vai lá. Não, isso que você está falando, é uma coisa assim, é muito difícil para o público captar o que está acontecendo no rádio, numa pista. Não, isso eu não duvido, mas é exatamente o público no autódromo, assim como é no estádio de futebol, num ginásio de basquete, ele é a primeira, é o estopim de uma mudança, não é o que está assistindo na TV. Se não tem reação no local, acho que é muito mais difícil você ter vamos dizer, a opinião pública entrando de cabeça nessa crítica e abalizando aquilo que está vendo, né? Você não vai ver, você começar o famoso movimento de sofá, acho que não vai ter isso. Mas continue, Campos. Eu acho que até dá para ter hoje com as redes sociais. A Fórmula 1 está muito ligada nisso, e eu acho que se houvesse um movimento muito forte, mesmo eu não digo uma hashtagzinha que dura 2 dias, não, digo um movimento, se houvesse um movimento muito forte, e aí eu vou esbarrar como eu sempre esbarro no papel da imprensa, né, que se ecoasse isso com força, ela puxava a gente junto, né, porque a imprensa faz a cabeça das pessoas, isso é claro, isso é natural, isso é óbvio. Se houvesse um movimento de rede social forte contra isso, eu acho que daria resultado. Na pista, a gente tem, por exemplo, em São Paulo,
Eylor sabe muito bem disso, né? A gente tem em São Paulo uma facilidade enorme, porque você acompanha a corrida em Interlagos e você tem toda a facilidade, você está no meio da cidade de São Paulo. Então você pode ouvir a corrida no rádio, você pode ver a corrida na televisão, você pode ver a corrida no seu celular, na televisãozinha lá, né? Que eu acho que no setor A, eles... Não sei se ainda tem, né? Aquela televisãozinha que a Fórmula 1 disponibilizava, você alugava, Tem né? sim. Aluga, mas ninguém aluga. Hoje em dia tem o telão na frente, que é muito melhor. Mas aí que tá, o telão você não tem o rádio, né? E você não consegue pegar por telão nada do rádio. E na Europa, nas corridas na Europa, eu posso falar isso por experiência própria, é impossível você acompanhar a rádio numa pista como Spa, numa pista como Monza. É impossível, porque você não só está dependendo do telão, como não existe essa facilidade do rádio, por exemplo. Esse negócio de você ter um radinho para ouvir a corrida é quase que um luxo do Brasil em relação às corridas lá fora. Não tem, porque não pega, porque você está no meio da floresta, ou você está longe da cidade, ou você está num lugar que você não tem a mesma banda de frequência, você não consegue, enfim. Então é impossível. O ideal seria, e o negócio da Áustria que eu falei, foi porque aí foi a, entre aspas, genialidade do Barrichello, né? Talvez o Raikkonen queira imitar de alguma maneira, né? Porque o Barrichello falou, eu vou deixar na última curva, no último metro, porque eu vou mostrar para o mundo que aconteceu isso, né? Porque se ele tivesse deixado 3, 4 curvas antes, ou 3, 4 voltas antes, eu acho que o impacto seria completamente diferente. Então ali ele falou, vocês querem fazer? Então o mundo vai ver o que vocês fizeram. E aí o mundo viu o que eles fizeram, né? Então foi por isso que essa bola de neve começou. Inclusive, Campos, queria acrescentar, eu lembro que uma vez, agora minha memória que vai pegar, você vai lembrar com certeza, eu não sei se foi quando o Kimi estava na Lotus ou já Ferrari mesmo, na segunda passagem da Ferrari, que deram uma ordem de troca de posição para ele, só que ele estava 5 segundos à frente do outro piloto da equipe. E ele abriu o rádio e os caras, Kimi, você tem que deixar o cara passar, Kimi, tem que deixar o cara passar, blá blá blá. E ele abriu o rádio e falou, olha gente, o negócio é o seguinte, ele tá mais rápido que eu, excelente, manda ele me ultrapassar. Ou pelo menos fala para ele se aproximar e quando ele estiver aqui atrás, eu até deixo ele passar. Mas o que vocês estão me pedindo é ridículo, eu não vou parar meu carro para deixar um cara que tá a 5 segundos de mim me ultrapassar. O Kimi falou isso abertamente. Isso é Índia, de Lotus, último ano de Lotus. Isso, foi de Lotus, exatamente. Exatamente. Essa é a posição, certamente, de todo e qualquer piloto que tá na frente do outro, para e fala, porra, esse cara tá mais rápido, pelo amor de Deus, me passa. Eu tô pedindo para você me passar, mas eu vou defender minha posição. Eu tenho certeza que todo e qualquer piloto pensa isso na hora. E a gente, nós aqui, como espectadores, nós como pessoas que gostam de Fórmula 1, sonham com um dia em que um piloto vai dar chilique porque o companheiro de equipe está na frente dele, uma equipe vai virar e falar, filhão, se vira, passa aí, você tá mais rápido, vai lá. Isso não vai acontecer. A gente sabe que no formato que a Fórmula 1 tem hoje, isso não vai acontecer. Por outro lado, eu queria dar para todo mundo pensar, porque o que vocês colocaram, que a gente colocou aqui falando sobre esse assunto o tempo inteiro, é o que a gente queria ver. As pessoas se comoverem contra isso, a própria Fórmula 1 se comover contra isso, que isso fosse resolvido de uma forma em que essa coisa não natural do rádio se tornasse, do rádio não, da ordem de equipe, se tornasse algo você já imaginou fora. Você já imaginou um público se retirar do autódromo? Se acontecendo isso, um público se retirando de um autódromo? Você imagina o tamanho que isso vai ganhar? E como que isso nunca mais vai ser feito? Imagina o simbolismo de uma coisa dessa. Uhum. Exatamente. Mas aí é que tá. Considerando que essa seria a solução melhor, só por exercício de reflexão, eu vou dar um outro ponto de vista aqui que eu acho que é bacana pro ouvinte parar para pensar. Eu vou fazer uma pequena anedota só para ilustrar o que eu quero dizer rapidinho. Vai ser engraçada, né? Não é piada, é uma anedota, eu quero dizer, eu vou dar vou fazer uma analogia do que eu quero dizer. Entendi. Tinha uma praça em São Paulo, tinha uma praça mesmo, que os caras tinham construído em São Paulo. Como toda bela praça, o arquiteto foi lá, construiu uma praça linda, colocou um monte de caminhos lá de concreto para as pessoas passearem, gramou todo o resto. E eles estavam com um problema sério na prefeitura, porque eles colocaram grama na praça inteira, fizeram os caminhos para as pessoas andarem e todo mês eles tinham que refazer a grama. Por quê? Porque as pessoas
faziam caminhos andando pela grama, abriam um buraco, todo mundo já viu isso em praça, um buraco na grama, e eles iam lá, botavam placa de não pise na grama, etc, etc e tal. Um dia eles chegaram para um arquiteto que ficou muito famoso no futuro, falaram pro cara, a gente não sabe mais o que fazer, a gente precisa que as pessoas se conscientizem que não dá para andar na grama, não pode ficar pisando na grama que estraga a grama. Então, isso. Pode fazer o que você quiser nessa praça, mas resolva esse problema. O cara falou, beleza, posso fazer o que eu quiser? Tá bom. Tira todo esse concreto que vocês colocaram, tira tudo isso, enche a praça de grama. Eu quero só grama, eu quero a praça inteira gramada. Beleza, foram lá, colocaram grama na praça inteira. Esse cara aguardou um mês, e aí ele pegou os caminhos que as pessoas criavam, ou seja, as pessoas andando iam fazendo trilhas, todo lugar que tinha uma trilha, ele mandou passar concreto. E simplesmente a praça virou que a solução foi colocar concreto onde as pessoas andavam e pisavam na grama. E não o contrário. E ele parou e falou, gente, porque é simples. As pessoas estão indo para o trabalho, estão indo pegar ônibus, elas atravessam essa praça porque estão com pressa, etc e tal. Elas vão usar o caminho mais curto e mais lógico. Elas não vão usar o caminho em forma de estrela que o arquiteto fez porque ele se acha genial. Então, o que ele fez foi isso. Funcionou, ninguém nunca mais pisou na grama, não usava nenhuma placa. Pensando nessa analogia, rádio existe. Comunicação de box-equipe existe. Perfeito? Não é o mundo ideal? Não é o mundo ideal. Agora, por que a Fórmula 1, em vez de ficar inventando norminhas e regrinhas paralelas para tentar resolver o problema, não para, junta os famosos comitês que eles adoram fazer, tem comitê de tudo daquilo lá, tem comitê do frango com farofa no final do ano, tem tudo. Junta um comitê com piloto, com Deus e mundo, senta todo numa mesa e fala, gente, nós estamos aqui nesse comitê para decidir qual vai ser a nossa ação, o que a gente pode fazer para que rádio e ordem de equipe existam na Fórmula 1, mas não acabem com a esportividade. Que regras a gente vai pôr? O que a gente poderia fazer a esse respeito? De forma decente e definitiva, sabe? Enquanto a gente estava conversando, eu pensei em inúmeras coisas muito loucas, mas já seriam soluções. O Rosa, você mesmo, enquanto estava falando, falou que mas todas as equipes têm 2 carros. Então, vamos partir de um princípio que se toda equipe tivesse apenas um carro, não haveria mais ordem de equipe? Que tal a gente começar a pensar em formas de se trabalhar como se houvesse só um carro, sabe? Ou de formas de fazer com que a competição entre pilotos dentro da equipe valha alguma coisa que doa no bolso ou doa nos pontos do campeonato para que se iniba isso, sabe? Ou se não, sei lá, fazer regras mais definitivas do tipo, se um cara passa o companheiro de equipe por uma ordem de equipe, pode passar? Pode. Mas se em 5 voltas ele não conseguir colocar outro carro entre ele e o companheiro de equipe, ele pode estar 20 segundos na frente. Ele é obrigado a devolver a posição. Sei lá, eu estou falando loucuras, mas pensar em soluções que definitivamente façam com que isso exista, mas não estrague a esportividade. Sabe, eu acho isso muito mais útil para o automobilismo do que a gente perder. Perder não, né? A gente discutir durante 1 hora sobre um assunto que é assunto praticamente todo mês do Café com Velocidade. Rádio ou ordem de equipe. Sabe? E não existe uma forma de você inibir isso, não tem problema. É só você fazer com que isso de um problema passe a ser só mais um detalhe nas regras da Fórmula 1. Agora, existem soluções? Eu acredito que existem, além dessas que a gente falou. Entendeu? Mas eu sou a favor do seguinte, eu particularmente adoraria ver isso não acontecer nunca mais, não ter mais ordem de equipe, ver o público tomando sua posição, etc, etc, tal. Partindo do princípio de que isso existe, faz parte de que a Fórmula 1 virou e vai permanecer, como fazer isso permanecer de forma positiva e não negativa? Aí fica como reflexão, talvez isso seja algo muito mais produtivo do que essas regras aleatórias que eles colocam e a cada X de tempo a gente vê que não funciona. Mas não vai acontecer, porque a Fórmula 1, ela alcança um ponto em que
A menos que isso que a gente está falando aqui se torne um coro gigantesco, não vai haver qualquer tipo de alteração em cima disso. A gente está falando de uma situação que me incomodou a você, Loural Rosa, ao Campos e a várias outras pessoas que eu conheço. Eu ainda não disse que me incomodou. Ok, desculpe, senhor. Então, ainda não sabemos se incomodou o Rosa, mas muita gente não se incomodou. Muita gente não se incomodou. Eu não vou nem falar sobre esse assunto, vou passar pro Campos, porque ele que sempre pega nisso, sobre a questão da cobertura da mídia, mas eu estava fazendo esse exercício, se eu não tivesse assistido a corrida, se eu tivesse aberto o que hoje é o maior site cobrindo a Fórmula 1, eu não saberia que tive uma ordem de equipe. Porque em nenhum momento cita-se ordem de equipe. No relato de corrida cita-se ali uma linha embaixo, mas não se tem uma explicação sobre isso, não se tem por que foi feito isso? Não tem. Então, assim, eu reclamo porque, enfim, eu sinto que eu tenho o poder de elogiar, assim como eu tenho o poder de reclamar. Então, é algo que me incomoda, é algo que eu não considero justo, é algo que eu considero antiesportivo. Então, quando você está ferindo o esporte, e tá, enfim, eu me sinto, até tô quase no dever de falar, mas é algo que eu realmente não espero a Fórmula 1 tomar esse tipo de decisão, até porque quando tomou de maneira desenfreada. A gente falou que o DTM tomou medidas para tentar impedir e, enfim, como eu sempre digo, merecem elogios por estar tentando fazer alguma coisa, mas cortar o rádio não impediu de ter ordem de equipe. Ordem de equipe foram definidas. Ter patrocinador diferente também não impediu de ter ordem de equipe. Tem patrocinador no DTM que eu sei que falou, se é assim eu tô fora. E uma certa montadora, para dar meus bois, Audi, falou, tá fora? Tá bom, então tá fora. E saiu e pronto. E 2 quartos depois estava com outro patrocinador. Então, enfim, é algo muito complexo. É algo bem complexo. Eu não sei se vai ter não acho que tem uma solução direta e simples assim. Porque na verdade... Oi, diga, Rosa. Não, antes de você falar, Fábio Campos, eu preciso colocar esse áudio do Ricardo Banniman mais do que nunca para discussão, porque ele pergunta a respeito sobre questões de ordem de equipe, tudo. Tem um finalzinho ali que eu acho que cabe para a gente poder mencionar. Vamos lá, vamos ouvir o Ricardo Banniman. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Café e seus ouvintes. A gente viu mais um episódio aí de ordens de equipe, tanto da Ferrari, que já é de hábito, e da Mercedes, né, que já fez algumas vezes esse tipo de ordem. Nas duas, eu creio que os 2 segundos pilotos teriam chances claras de ganhar a corrida, né? O Kimi, que estava muito bem, e se não tivesse safety car, talvez ele tivesse ganho a corrida. E o Bottas, que estava com o pneu melhor e poderia dar um overtake ali. Desculpa, Campos, você poderia ultrapassar o Hamilton tranquilamente. Pergunta: esses episódios mancham as equipes ou foram só mais ordens de equipe e assim mesmo? Forte abraço para vocês. Abraço, Ricardo Banniman, que por sinal é aniversariante não do dia de hoje, porque a gente grava sempre o Café com Velocidade nas segundas-feiras, mas ele vira na terça-feira. Então, o aniversariante da última segunda-feira, Ricardo Banniman, mandou esse áudio e tem essa questão do manchar no final. Foi isso que chamou a atenção, que é um pouco que a gente discutiu e até o Diogo Gomes mencionou, né, a respeito da Audi, que estava acima dessa questão de manchar. E foi apenas mais uma situação, Fábio Campos. É verdade, tem uma ligação com o que o Diogo estava falando mesmo. O áudio foi colocado aí exatamente na hora perfeita. Aliás, então, um grande, super abraço para o Banniman, que é um irmão nosso aqui. Eu não tive a oportunidade de parabenizá-lo nessa segunda-feira, então parabenizo aqui oficialmente no programa. A questão que o Diogo falou, né, de pouca gente se comoveu, pouca gente se comove. Né? Aliás, até registrar a mensagem aqui do Bruno Aleixo, que deixou aqui no Twitter do Café com Velocidade. Grande Bruno Aleixo. Ele falou, que bom que alguém no Brasil está falando sobre isso, porque como não envolveu brasileiros, as 2 ordens horrorosas nem foram comentadas na grande mídia.
Ainda bem que temos o Café com Velocidade. Então, registrando a mensagem do Bruno aqui, da gente trazer esse assunto. Porque é isso aí que o Diogo falou, que o Ricardo acaba... O Diogo meio que já respondeu o Ricardo, né? Porque o Ricardo pergunta se isso mancha a imagem. Mancha de quem? Mancha de quem gosta mancha para quem gosta do esporte. Né? Eu acho que a maioria das pessoas esse é o grande problema, né? É o se acostumar com isso. Está virando uma coisa corriqueira. Né? Está virando uma coisa corriqueira. Né? Como uma coisa que me assusta muito no futebol, eu que vejo pouco futebol, né? Eu fico assustado como que o futebol aceitou o desaparecimento do drible. Né? O drible virou um detalhe no futebol brasileiro e ninguém sente falta. É uma coisa assim absurdamente, foi embora, acabou. Né? Hoje em dia defendem outras coisas que... E no automobilismo acontece a mesma coisa. Quando a gente teve no Grande Prêmio do Azerbaijão a batida entre Ricardo e o Verstappen, que tem muito a ver com o que aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha, né? Eu até tuitei isso alguns minutos antes do programa, a gente começar a gravação. Eu escrevi um texto lá no Além da Velocidade que o título é, né, Até quando o automobilismo resistirá a toques entre companheiros de equipe. Esse era o título do texto. Né? E projetando o futuro, projetando justamente o que o malefício que mais aquela batida poderia fazer. O futuro chegou. Mais rápido do que eu pensava. 2, 3, 4, 5 corridas depois. A gente já está vivendo o futuro. A questão do jogo de equipe não é mais uma tecla que eu bati sempre aqui no Café com Velocidade, desde que eu entrei no programa, que é o efeito que ele causa por tabela. Né? Como que ele se espalha em equipes menores, como que ele se espalha em categorias menores. Né? A gente viu a Stock Car, né, imitar o jogo da equipe da Áustria em 2002, fazer uma imitação escancarada, de querer fazer igual, né, de inverter lá os seus pilotos lá no final de uma corrida intuitiva, com o Guto Negrão, enfim, o Antônio Jorge Neto, né, esses patéticos que felizmente a gente nem escuta mais falar deles. Não sei se era o Guto Negrão ou se era o Xande Negrão, enfim, não interessa. Mas a Stock Car, para quem não sabe, em 2002 imitou o que aconteceu na Áustria. Imitou, vamos fazer igual, vamos tentar uma questão negativa que nos dê audiência. Era o começo da Stock Car, né, superficial. Os primeiros passos, engatinhava a Stock Car para a superficialidade, para o fútil, para o supérfluo. Né? Então, a discussão não é mais essa. A discussão já pode virar a página. Não é mais o que isso pode trazer para o futuro, tudo já chegou. A gente já tem esse modus operandi institucionalizado, enraizado no público, que mais me assusta. Porque a gente tem hoje uma série de pessoas que aceita, que bate palma. Nós já temos o piloto que perde uma vitória por ordem de equipe e sai do carro rindo, Fábio Carlos. Exatamente, Isso exatamente. Foi um absurdo. Exato. Quem defende o jogo de equipe, eu entendo, respeito, não entendo, aliás, mas eu respeito a opinião, se defenda, vem aqui no ar, manda e-mail, enfim. Agora, eu acho que eu gostaria de ouvir o argumento de quem defende pró-automobilismo. O que o automobilismo está ganhando com o jogo de equipe? Então, esse público que aceita isso, né, e a imprensa a reboque, né, que eu falei lá no bloco do Café com Velocidade de Fórmula E, que eu repito, não é mesmo o público, talvez não seja exatamente as mesmas pessoas que ouçam, mas é a posição do Dario Franchitti, né, que bateu palma para aquele jogo de equipe, falou, olha, é assim que se faz. Né, e quando uma equipe, um outro piloto atacou o outro, ele falou, é assim que não se faz. Né, assim, ele deixou muito clara a linha dele. Eu não consigo, jamais vou conseguir entender, repito, vou respeitar, porque a opinião cada um vai ter a sua. Mas eu jamais vou conseguir entender alguém ligar uma televisão ou ir para uma arquibancada e concordar com esse tipo de manobra que é contra ele próprio. Porque quem concorda com o jogo de equipe concorda em não ver brigas que ele mesmo gostaria de ver. Se é que gostaria, né? Porque talvez tenha gente que veja um carro dividindo uma curva com o outro e não tenha o menor tesão sobre isso, por isso. Talvez. Cada um assiste. Tem gente que assiste porque o carro é bonito, tem gente que assiste porque o piloto é bonitinho, tem gente que assiste porque gosta de beber Red Bull, enfim, tem gente que assiste pelos seus motivos. Agora, quem defende o jogo de equipe, na minha opinião, está indo contra o automobilismo. Está indo contra, porque eu não vejo que o automobilismo ganha com isso. O que a gente teve em Hockenheim, nesse final de semana, foi a materialização clara, concreta, palpável, dava para pegar de por que o Daniel Ricciardo não tem chance na Mercedes e na Ferrari. Se existia alguma dúvida, ela acabou. O Ricciardo não tem chance na Mercedes e na Ferrari porque elas não querem briga. Eles não querem briga. Eles trabalham em prol de resultados. Eles trabalham em prol de favorecer um piloto. Não dois.
É por isso que eu falo, o automobilismo ele foi ficando pequeno com a massificação das corporações. Né? Virou um jogo de resultado. Só que isso, olha o que a gente tem hoje, para encerrar. Olha o que a gente tem hoje. A gente tem 10 equipes na Fórmula 1. 10. Só 10. Dessas 10, eu vou citar 3 aqui que já tem um jogo de equipe absolutamente enraizado dentro delas. 3. A Ferrari, não precisa se falar, né? Que já pratica há décadas, e a pratica quase que assumidamente mesmo, nem disfarça. A gente tem uma Mercedes, que hoje em dia não permite mais briga, e vem com essa declaração absurdamente ridícula de falar, não, se fosse o Hamilton, nós também faríamos isso. Quem acredita nisso? Eu estou fazendo uma pergunta honesta. Alguém acredita que a Mercedes falaria isso para o Hamilton? Segure a sua posição? E que o Hamilton admitiria isso? Alguém imagina Nico Rosberg admitindo essa ordem? Alguém pode sonhar com algum outro grande piloto, grande da Fórmula 1, admitindo essa ordem? Caladinho? Aliás, isso é importante mencionar, o Cesarino também pergunta sobre isso, né? E foi uma nota de alguns portais, Fábio Campos, a respeito, de novo, um veto do Hamilton para o Nico Rosberg para fazer entrevista ao final da corrida em Hockenheim, que parece que o Hamilton teve uma influência nos bastidores para não permitir que o Rosberg fosse o âncora, né? E em vez dele foi o David Coulthard, né? E inclusive porque vai um pouco do que aconteceu nesses anos todos. O Rosberg talvez seja o único que contestou esse reinado aí, entre aspas, reinado do Hamilton na Mercedes. Então só para terminar a conta, né? Então a gente tem Ferrari, que já faz isso, Mercedes, que passou a ser uma dessas, e a gente já falou aqui no café, quantas vezes nós já falamos, né? Depois de Áustria 2016, não houve mais briga na pista da Mercedes. Na hora que houve, ontem, né, nesse domingo, eles cortaram na hora. A gente tem hoje uma Force India, cujos pilotos são proibidos de correr, né? Os pilotos da Force India continuam proibidos de correr, né, por causa dos toques. Então eu já citei 3, 30% do grid. 30. E olha que eu estou citando alguns. A gente pode puxar para essa discussão outros. Eu acho que a Red Bull está a um passo de fazer isso. Se eles baterem, né? A Red Bull, de quem eu acho que... Eu sempre falei que o Ricardo tem que ficar na Red Bull justamente por isso. Infelizmente, né? Adoro ver piloto trocando de equipe, mas eu tenho que ir contra o meu desejo, porque a Red Bull, pelo menos, eu ainda acredito que haja briga, mas se baterem na Hungria, por exemplo, onde eu acho que a Red Bull é quase favorita, e os dois não vão aliviar nada um para o outro, eu acho que existe até uma chance dos dois se baterem de novo, tomara que não aconteça, mas se tocarem de novo, a Red Bull vai bater o martelo. Então, olha o número de equipes do grid da Fórmula 1 que pratica esse tipo de coisa. Esse é o problema. Esse é o problema. E eu só sempre digo, ouvinte, pense no que você perdeu. Quando você vê uma ordem de equipe, não pense simplesmente, trocou, vai acabar a corrida, tem outras coisas legais para pensar. Pense no que você deixou de ver. Porque toda vez que alguém faz um jogo de equipe, ou que alguém proíbe um piloto de atacar, quem perde, ouvinte, é você que perde o seu tempo para assistir corrida de carro. E para finalizar o comentário dos nossos ouvintes que mandaram sobre esse tema, né? O Octaner, ele fala, Marcos Octaner, ouvinte nosso, fala: que joguinho ridículo de ambas equipes, hein? Tanto Mercedes quanto Ferrari. E ele ainda pergunta, por que os engenheiros se identificam antes de fazer uma ordem? É para dar ênfase mesmo que é uma ordem, tá? É esse o ponto, não tem nenhuma outra questão. E o Josué Fraga também mandou... Eu acho que os que deram a ordem eram diferentes, não? É porque são grandes. Quando o cara grande entra no rádio, o James Vowles, ele não é de entrar no rádio. E da nem... Mercedes. Quando ele entra no rádio, é para pedir, igual ele entrou na Áustria para pedir desculpa pro Hamilton, ele falou: Hamilton, aqui é o James Vowles, tá? Eu estraguei a sua corrida. Né? É sempre importante lembrar, né, Rosa? Na verdade, eu vou até corrigir você, Fábio Campos. Não é para pedir, é para mandar. É para mandar. Mas ele pediu desculpa, ele pediu desculpa na Áustria naquela questão do erro da estratégia. Sim, mas mesmo assim a gente usou no início pedir, não é pedir, é mandar. Tá. E é sempre bom lembrar, né? O Grande Prêmio do Bahrein de 2014, que eu sempre digo, a melhor corrida de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Antes de Rosberg e Hamilton, né, continuarem o pega sensacional, vem o senhor Paddy Lowe no rádio e se identifica. Olha aqui é Paddy Lowe,
tragam os carros para bring it home, quase a mesma expressão de sempre, né? Tragam para casa. E os pilotos desobedeceram. Então, muito do problema que a gente está discutindo aqui, de empresarial, de dinheiro, de regra, os pilotos são culpados também, porque aceitam e várias vezes que não aceitaram, a casa não caiu. O mundo não caiu como o Barrichello achava que ia cair para ele. Né? O Barrichello poderia ter sido quase que o primeiro, pode até se dar esse desconto para ele. Mas o Barrichello falou, se eu nego, acaba a minha vida, a minha carreira. Talvez não acabasse. Talvez ele fosse para outra equipe mesmo e fosse feliz, fosse ganhar até campeonato na outra equipe. Os pilotos têm muita culpa também. Só mencionando aqui, o Josué Fraga também mandou um e-mail falando, além de ordens de equipes explícitas impedindo a batalha de companheiros de equipe, caso do Bottas, que tinha total chance de ultrapassar a Hamilton, e isso eu concordo com o Josué, milagre, concordo com o Josué, ele tinha mesmo, né? E já no caso do Vettel e Kimi, deu ruim pro alemão, que cometeu um erro besta. Como diria o Alonso, acabou sendo karma. Mas o comentário do Josué no caso da Mercedes é perfeito. Ele tinha chance mesmo. Sim. O Raikkonen talvez não ganhasse a corrida, porque o pneu dele ia ter que ir muito longe, né? Então a gente não sabe exatamente. Agora o Bottas ia para cima para ganhar a corrida. Ele ia para cima para ganhar a corrida. E agora, para finalizar, entrando na parte final do programa, não sei se é para finalizar não, porque ainda tem um assuntinho aqui que ficou pendente, que é polêmico também. A não punição do Hamilton, porque isso sempre leva às discussões. A FIA favorece a Mercedes, se bem que a cada etapa é favorecendo Ferrari, favorecendo Mercedes e tudo mais. E aí tem várias interpretações das pessoas ao ler as regras, que aí até eu menciono o porquê que eu disse sobre a regra é clara, aquela famosa frase que o árbitro brasileiro Arnaldo César Coelho cunhou no jargão esportivo por conta das suas participações em jogos de futebol e que é, na verdade, uma até maneira de dizer que a regra não é clara, que ela sempre vai ser passível de interpretação. E nesse caso há um ponto de interpretação e as pessoas ainda estão confusas sobre isso. E o Jailson perguntou, viu, Diogo Gomes, punição ou não para Hamilton? Mais uma vez, quase a Mercedes bota tudo a perder nas estratégias. Se enrolou toda na parada de Bottas. Nisso chamaram Hamilton, que quando já adentrava a pista para o box, teve que voltar para a pista no último instante. E, aliás, eu rio toda vez que eu ouço esse rádio. O vai ficar no meu ouvido durante séculos. Eu não consigo parar de rir quando eu ouço isso. Pergunta: merecia a punição? Muito se discutiu nas redes sociais, comparando com o caso de Raikkonen em Baku. Qual a opinião de vocês? Vai lá, Diogo, você que ficou quietinho durante um bom tempo aí. Eu não acho que merecia punição, não. É uma situação de controle, porque, enfim, você estava sobre safety car, ele não retorna para a pista de uma maneira, sei lá, translocada. Enfim, é uma situação sob controle ali. Então, por isso, eu acho que não merecia a punição. Principalmente porque a FIA não deixa muito clara a questão da linha, né, ali de entrada. A linha de saída a gente sabe que é muito claro, né? Saiu, tocou na linha, punição. Isso até um tempo atrás é até mais rígido. Mas com relação à linha de entrada, não, né? Você tem alguns circuitos que, por exemplo, não existe uma padronização nesse sentido. Você tem alguns circuitos que tem a linha em que dá para passar por cima. Você tem outros circuitos como, sei lá, a Hungria, por exemplo, que a linha na realidade é uma grande zebra, né? Você tem um circuito como a Áustria, que o piloto tem que se comprometer desde bem antes, até porque ele tem que mudar toda a tangência da curva dele. Enfim, Nürburgring podia entrar a hora que quisesse, né? Você podia subir na zebra e ir na Nürburgring. Exatamente, também. Spa, querendo ou não, é uma situação que de vários acidentes, né? Que é meio que assim, vem atrás, olha, você tá perseguindo fulano, fica olhando, se ele entrar, você consegue, você segue, né? Se ele seguir, você entra, aí o piloto vai fazer a curva e muda em cima da hora. Enfim, como não existe uma padronização nesse sentido, eu acho que não merecia uma punição. Se existe uma regra no sentido de, olha, no momento que o piloto ele cruza o bollard, como é que eu traduzo bollard, né? No momento que o piloto ultrapassa a marcação ali, cone.
O Cone, podemos dizer, o único piloto ultrapassa o Cone, né, se comprometendo, vamos dizer dessa maneira, a entrar nos pits, que é mais ou menos o que a gente tem na NASCAR, né, ele não pode voltar atrás. Se tem essa regra clara e explícita, aí enfim, se colocam por punição por infringimento de regra. Não é o caso, né? Não é o caso. Falou-se muito sobre um lance do Raikkonen em Baku, acho que 2 anos atrás, mas Baku a gente sempre tem que colocar que existem sanções, podemos dizer, para provas específicas. E Baku é uma delas, pela maneira como a entrada do box acontece. Inclusive, rápida, né, Diogo? Exatamente. Inclusive foram feitas mudanças naquilo ali, né? Então, é como, por exemplo, no Brasil. No Brasil, alguns anos atrás, foi feita a explicação. Eu lembro, eu acho que não, de fato, o Massa é punido no Brasil. Sim, eu não vou lembrar quantos anos atrás. Por isso, né? E você poderia dizer, pô, puniu o Massa, não puniu o Hamilton? Então, foi uma sanção daquele final de semana. Eles falaram, a linha do jeito que tá aqui, ela é perigosa. Então, não pode tocar na linha. Tocou na linha, vai ter punição. Né? Foi uma sanção específica para aquele final de semana, mas na regra geral não existe uma definição de ultrapassou isso aqui, não pode, ultrapassou, como tem, por exemplo, na saída. Né? Então, como existe uma questão dúbia aí, uma questão interpretativa, e ele não voltou para a pista gerando risco, ele voltou para a pista quando o safety car estava, enfim, ativado e tudo mais, e qualquer dano que foi gerado com aquilo ali foi dano para ele, porque ele, enfim, bateu com a parte de baixo do carro ali, né, na grama e tudo mais, enfim, não prejudicou nenhum outro piloto, realmente não vejo por que encaixaria a punição nesse momento, não. Fábio Campos. Não, rapidamente, eu acho que depois do que aconteceu com o Verstappen nos Estados Unidos no ano passado, eu revi o meu conceito de linhas na pista. Eu acho que está se caindo numa área muito exagerada de encostou aqui, só porque o pneu, eu acho que não tinha motivo nenhum para punir, não é nenhum grande risco à segurança, entendeu? O cara claramente pode prejudicar o próprio assoalho, que está passando uma parte ali de grama. Eu repito, eu revi muitas das minhas posições, porque apesar de eu ter sido sempre, né, quem escuta o café sabe que eu sempre fui contra punições à torto e à direito, né, travei discussões semana passada no Twitter defendendo o Hamilton em 2008, muita gente insiste em achar que ele tinha que ser punido, e eu insisto em achar que não tinha. Então, na SPA 2008, tá, para quem está com dúvida. Mas eu acho que é muito bobeira pro Nil. Porque ele cruzou o box fora saiu do box depois do cone. Se não for uma ameaça à segurança mesmo, não acho que tem que punir. Eu acho que esse tipo de coisa acontece. O carro entra, sai, tá na saída do box, encosta o pé na linha, já pune. Eu acho um exagero. Tudo bem, se o cara passar meio carro ali, ele pode ter tido um perigo de segurança em quem vem rápido na curva 1. Né? Aliás, a curva 1 foi feita flash pelo Verstappen. Né? Impressionante. Né? Curva 1 de Hockenheim, quase 90 graus. O cara não freia mais para fazer aquele tipo de curva. É uma outra discussão que a gente pode ter um outro dia aí, porque, enfim, tem quem goste, eu acho que o automobilismo perde nessas situações. Mas, enfim, curva. Acho que não tinha que punir, não. A curva 10 também eles faziam flat, 270, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro se era 10 exatamente. Mas ali outros carros também conseguem fazer. Agora, a 1... Cara, pra mim é uma das curvas mais técnicas que tem em circuito de calendário mundial. DTM fazendo, eu sou apaixonado pelo DTM, todo mundo sabe, mas o DTM fazendo aquela curva 1, assim, os pilotos, eles entram ali, assim, dando a vida. Do tipo assim, se eu quero uma volta boa, eu tenho que começar com uma super curva 1. Se eu faço a curva 1 exatamente, se eu faço a curva 1 um pouquinho pra cá, eu não vou conseguir buscar esses 2, 3 décimos lá na frente. Então, assim, se torna um grande diferencial do circuito, porque é um diferencial, é uma curva totalmente diferente, totalmente... É técnica. Exatamente. E assim, não virou um padrão fazer completamente de pé embaixo, mas o nível de dificuldade dessa curva, para esses carros, ela assim, diminuiu drasticamente. Viu, eu posso falar de cadeira. A Rouge hoje é feita flat. Isso é um absurdo. Ei, Lor, o que você acha um absurdo dessa conversa toda, vai? Ou você acha que essa conversa é um absurdo? Pode falar, eu acho que essa conversa é um absurdo, esses caras estão viajando, pode falar. Você puniria o Hamilton? Então, isso eu consigo, neste ponto, acho que é o único da vida, que eu consigo ser mais radical ainda que o Campos. Eu sou totalmente radical. Tem uma pessoa que mais não é radical que você. Entendeu? Você é super radical. Ficou até sem palavras. Puniria, pelo amor de Deus. Nesse ponto, sinceramente, eu acho que esse tipo de punição
Gente, não. O piloto tomou a decisão. Como vocês mesmos já disseram, não vou colocar tudo de novo, mas o risco era dele ali. A parte de dentro da última curva de Hockenheim ela não é usada, simplesmente. Fora na largada, que o cara tem que alinhar ali, aquela curva é toda feita por fora. Hamilton tinha toda a possibilidade de fazer aquilo com segurança, até se ele estivesse entrando mais rápido no box, inclusive. Então, até porque o limitador de velocidade do box de Hockenheim é ali onde ele estava. Então a gente sabe que ele estava devagar, né? Ele não poderia estar acima de 80 ali. Então, a gente... A velocidade já está limitada, eu acho que é um pouquinho mais para frente, né? É um pouquinho para frente, mas ali ele já está freando o campo. Ali ele daquela já se colocou na velocidade. Sim. Exatamente. Então o que acontece? Ele enfiou o carro ali na grama, ele poderia ter quebrado não só o assoalho, como vocês disseram, mas o próprio aerofólio, como o aerofólio do Vettel quebrou ali na zebra, ele poderia. As zebras de Hockenheim são terríveis nesse ponto, porque elas fazem o carro pular totalmente para dentro quando você está para dentro e totalmente para fora se você passar a roda do outro lado. Então é uma pista até que é mais difícil do cara usar o lado de fora da zebra. Ele estava arriscando tudo ali. Entendeu? O risco era dele, não deu. Para mim não tem por que discutir a qualquer tipo de punição quando o risco é total do piloto que está assumindo e não de outros pilotos que estejam na corrida. E ele não expôs ninguém, né? Esse é o fato. Exatamente. Que, aliás, a FIA menciona isso no relatório dela. Uhum, exatamente. Por isso que eu acho que esse tipo de punição, assim como o Campos citou também a punição do caso Verstappen e Kimi, naquela ultrapassagem por cima da zebra. Esse tipo de punição, o piloto de Fórmula 1 já tem tão pouca chance de tomar uma decisão ele mesmo, para a própria corrida que ele está fazendo. Você punir um negócio desse, mais uma vez, inibir o piloto de ser piloto na pista. Eu nunca vou ser a favor disso. Então eu sou muito contra a maioria das punições. E essa, sem dúvida, acho que é incapível pensar numa punição ali. Um outro detalhe que eu queria só complementar a respeito de um outro ponto da conversa que nós estávamos falando, essa história toda o posicionamento do cara em relação aos outros carros, etc e tal, eu acho que na Fórmula 1, no automobilismo em geral, a gente fala de um esporte que não é um esporte de contato, né? Ele é um esporte que obriga você a ter uma certa distância. Qualquer tipo de contato incorre risco. E a Fórmula 1 é um pouco pior, carros de Fórmula em geral são um pouco piores, porque você tem o perigo do contato direto com as rodas, etc, que pode ser muito mais arriscado. Eu acho que esse é um mote de segurança que é importante. Fora esse, o que o cara faz com o próprio carro, o risco é sempre dele. Então é lógico que você não vai deixar um piloto fazer loucuras que possam prejudicar a prova, calçar um número absurdo de bandeiras amarelas, safety car, etc e tal. Mas, gente, se o cara assume um risco, só ele pode se ferrar com ele, eu sou contra punir. Ponto. Entendeu? Então, nesse ponto, eu sempre fui muito pragmático nisso. Esse tipo de punição acho que não devia nem ser discutida. Foi uma decisão do piloto. Então tá bom. Não vamos discutir, vai, Campos. Não vamos discutir não. Só gostaria que ele falasse um tema em que eu sou radical. Um tema. Um tema em que eu sou radical. Campos, você quer que os pilotos, que os torcedores da Fórmula 1 abandonem em massa um autódromo. Não você é totalmente contra o Virtual Safety Car, não importa a segurança. Não, tô brincando. Tô brincando. Seria inusitado. Não falei para fazer isso, mas seria fantástico. Mas eu não tô encampando essa bandeira aqui. Não, eu acho que você é um cara que encampa muitas bandeiras nesse podcast. Mas isso é positivo, não tô falando que é negativo, não. Não, mas por falar em bandeiras e tudo mais, tem algumas coisas aí para antes do último bloco desse programa, tem algumas coisas que Fábio Campos e Diogo Gomes querem falar, então é a hora agora. Eu vou, na verdade, inverter a ordem. Vou primeiro Diogo Gomes, que ele foi até que mencionou esse assunto, é importante trazer a pauta, a questão da gestão do grupo Fiat Chrysler, que é o dono da Ferrari, né, Diogo?
Não, só atentando, né, que houve um afastamento do Marchione por questão de saúde, né? Não lembro exatamente qual foi o problema agora, mas por questão de saúde, ele teve que se afastar da liderança O Fábio Campos diz que corre risco de morte até. Diz que está num estado gravíssimo, pode morrer inclusive a qualquer momento. Eu acho que é, se não me engano, quem falou foi a Juliane Serrazoli, que é câncer de pulmão. Então, enfim, é um cara que meio que liderou essa nova retomada da Ferrari, seja bom ou ruim, mas enfim, é um dos caras responsáveis por colocar, por exemplo, hoje o que é o atual chefe de equipe da Ferrari, que eu sempre esqueço o nome dele, mas isso, e até toda essa época era Vettel, enfim, não sou um cara só dele. O cara que estava batendo de frente com a Liberty, né, Diogo? E é o cara que queria Leclerc como piloto da Ferrari o ano que vem. Também, então, enfim, é uma posição, né, um cara de uma posição muito importante que já deixou o cargo, né, e, enfim, certeza sobre o futuro nesse sentido. Fábio Gomes, esse é novo integrante do podcast. Fábio Campos, você também andou cravando coisas e quer trazer aqui para essa parte final do programa, né? Não, só porque já que eu dei essa informação, é uma informação, né, no Twitter, hoje eu vou, e causou até surpresa em alguns, para minha surpresa, eu vou fazer a mesma coisa no Café com Velocidade. O Esteban Ocon é piloto Renault em 2019. Pode me cobrar. Tem a ver alguma coisa com a compra da Force India pelo Lawrence Stroll? Tem um pouquinho, tem mais ou menos, né? Não é que uma é por causa da outra, uma coisa não é por causa da outra, mas vai ser os dois, as peças do quebra-cabeça vão acabar se encaixando sem querer, né? Porque a questão é que a Renault, que é um piloto francês, né? O Sainz perde o vínculo com a Renault por causa da Red Bull não ter mais o motor, e o Stroll não quer, e aí abriria uma vaga na Force India que o Stroll vai pagar por ela mais uma vez. Então tá aí. Esse é o cenário, tá, gente? Que Fábio Campos está trazendo para vocês. Cobrem dele caso dê alguma coisa errada, tá? Mas é claro. Carlos Sainz volta no Toro Rosso. Não, só outro ponto sobre o piloto, só deixar passar. O Bottas teve seu contrato renovado, né? Ainda pouco antes do fim de semana, acho que na quinta-feira, na sexta-feira, de fato. E na pista foi sacramentado depois que ele obedeceu a ordem, né? Sim, sem dúvidas. Mas assim, só a gente destacou, só para complementar a informação, porque a gente destacou anteriormente o quão aberto e claro o Ricardo estava sendo nas declarações dele, né? E após a confirmação do Bottas, ele vem e fala algo do tipo: não, devemos fechar o nosso acordo com a Red Bull na próxima semana, sabe? Aquela mensagem mais clara impossível de não, eu queria o assento da Mercedes, infelizmente não me deram, então vamos aqui. E quanto ao Bottas, né, é incrível como um piloto não tem a menor alma de campeão. Né? Não tem alma de campeão. Não tem, quantos pilotos aceitariam a ordem em 3 segundos, como ele aceitou? Ele fala ok em 3 segundos e sai do carro rindo como se fosse absolutamente... Ou seja, não pode ser campeão do mundo. Né? Se 13 planetas se alinharem, 135 fatores coincidirem, ele pode ser campeão do mundo. Mas não tem alma de campeão. Impressionante como não tem. Bom, e para... Nossa, eu já falei isso para fechar o programa uma vez, mas agora de fato. Estatísticas do Marcos Octaner. Mas espera lá, como assim, Octaner? De novo isso, Octaner? Já é a segunda vez que o Octaner manda estatísticas no lugar do Leandro JF, que já se explicou que não está tendo tempo de participar tanto do programa, porém... Rosa, o JF chegou a mandar uma estatística que está aqui no nosso WhatsApp do grupo. Você aliviou muito a barra de JF. Sabe o que seria legal? O JF mandar um e-mail pro programa passando a coroa pro Octaner. Olha aqui, eu estou passando a coroa pro Octaner virar oficial. Ou então ao contrário, né? Falando assim, o que esse cara tá pensando? Esse quadro é meu. Vamos ver na próxima edição o que vai acontecer. Porque ouvir... O JF, ele fala que não tem tempo de enviar e-mail, mas ouvir ele nunca falou que não está ouvindo. Não, ele ouve. E o Octaner, ele não sabe como a mensagem dele na semana passada mexeu comigo. Ele não sabe. Um dia depois eu conto. Lógico que sabe. Depois do início desse programa, é lógico que ele vai saber. Você não tenha dúvida. Mas vamos lá. Estatísticas do Octaner. E a estatística do JF, que ele mandou aqui uma coisinha, então vai ficar pro finalzinho.
a primeira vitória do Hamilton sem largar das 3 primeiras filas. Nós vamos voltar à discussão do primeiro bloco daqui a pouco, mas é diferente, hoje em dia é diferente, eu acho. Tudo bem, é um número, tá certo, mas enfim. Charles Leclerc é o primeiro piloto da Sauber a chegar. Chegar não, é Marcus Ericsson que chegou. Ele tá colocando o Charles Leclerc, mas é o Marcus Ericsson. É o primeiro piloto da Sauber a chegar no top 10 em Hockenheim desde 2002. Ele colocou aqui o Charles Leclerc, mas quem chegou em nono foi o Marcus Ericsson, né? O que, aliás, me coloca aqui rapidinho, para não poder esquecer que eu falei no começo lá do primeiro bloco, a pergunta no Twitter do Eduardo Gonçalves, que pergunta se a gente acha que a Ferrari pode ter pedido para o Leclerc colocar pneus intermediários precocemente para testar a pista. Eu acho que não, Eduardo. Primeiro que eles têm informações suficientes, eles sabem até o que eles chamam lá de crossover, né? Eles sabem até o ponto exato quando um pneu é melhor do que o outro, em termos de temperatura de pista, em termos de tempo de volta, e eu não acho que uma equipe tenha ingerência sobre a outra durante uma corrida, vai lá, faça isso. Então, eu acho que não, Eduardo, para a sua pergunta, mas obrigado por ter mandado. E continue mandando via Twitter, legal receber pergunta via Twitter, @cafévelocidade. Pódio de número 125 da carreira de Lewis Hamilton e o pódio de número 98 da carreira do Kimi Raikkonen. É só números, tá, gente? Não mandou mais nada de curiosidade. É a vitória de número 80 da Mercedes na Fórmula 1. Ele também mandou o pódio, o número de pódios que o Valtteri Bottas tem. Esse ele trouxe uma curiosidade. O 27º pódio de Valtteri Bottas, igualando Bruce McLaren e Ralf Schumacher. 11ª corrida de Fórmula 1 vencida por alguém que saiu da 14ª posição. 11ª corrida de mais de 900 na história. Né? Quase 1.000. Mais de 900 não, pertinho de 1.000. Mas falta meia temporada. Não tô errado, não tô errado de mais de 900. Né? É que eu não sei o número exato. Mercedes é a primeira equipe a conseguir 3 vitórias consecutivas em Hockenheim, 2014, 2016 e 2018, desde a Williams em 1991, 92 e 93. Olha o domínio. E, por fim, a estatística do Leandro JF. A última vez que alguém venceu largando de P14, de novo a posição 14 foi mencionada, ou pior, foi Alonso em Singapura 2002. Naquela corrida ridícula e roubada que nunca foi anulada, fora 2008. Alonso. 2008, né? 2002 não, 2008. 2008, eu falei 2002? 2008. É que depois eu fiquei olhando esse comentário amistoso do Leandro JF para o Fernando Alonso. Não. No qual eu concordo plenamente. Essa corrida jamais poderia ter sido dada como vitória dele. Esse resultado tinha que ter sido revogado. Essa vitória não conta, eu acho que a última vitória de fato foi a do Raikkonen no Japão, né? É o que? 2004 aquilo ali? 2005. 2005. Para os livros de estatística, infelizmente, não conta. Mas os livros de estatística são um número. É só um número, não tem opinião não. E só para deixar, Rosa, não deixar passar, para você ter informação, o Grande Prêmio da Alemanha foi o Grande Prêmio de número 987 da história da Fórmula 1. Faltam só 13. Agora, vou deixar um áudio aqui para Fábio Campos ficar feliz. Opa! Uma boa hora, pessoal do café. Vou direto à pergunta para o Fábio. E seguindo a linha de críticas que me deixa bem satisfeito cada vez que eu escuto o café, percebendo que as críticas são só pelo bem da categoria, pelo que vocês acham que pode realmente ser algo melhor para a Fórmula 1. Eu queria direcionar para o Fábio, que eu acho que é alguém que faz sempre esse exercício da crítica, de como a FIA poderia levar a Fórmula 1 para uma Fórmula 1 que ele acha ideal. Se Fábio Campos amanhã fosse eleito presidente da FIA e tivesse plenos poderes para mexer em regulamentos e coisas do tipo, orçamentos, o que poderia ser feito para levar a Fórmula 1 para o caminho que ele acha ideal.
Esse é o Luiz Felipe Dias, Fábio Campos. Eu deixei esse áudio pro fim, até para você ser surpreendido, porque é mais um ouvinte que elogia a forma crítica que você se posiciona aqui no Café com Velocidade, e acaba sendo um tema que sai um pouquinho fora do que foi discutido ao longo do programa. Então, para finalizar, é com você. Mas não precisa chorar, tá, Fábio Campos? Pode mencionar, pode Alô? falar. Agora sim, agora pode falar. Se emocionou, eu sei como é receber um áudio desse, mas agora você pode falar. Não, caiu a conexão aqui. Eu estava no meio da pergunta de se vocês esconderam esse áudio, porque eu procurei no grupo de apoiadores e não encontrei. Porque o Rosa falou aqui fora do ar, antes de começar o programa, tem 2 áudios. Eu falei, mas tem um do Bunny, qual que é o outro? Eu fui passando o dedinho, não achei, então acho que vocês esconderam esse áudio de mim. Luiz Felipe, obrigado pela mensagem. Eu acho que crítica é uma obrigação, né, de quem fez jornalismo como eu, de quem faz jornalismo, ou de quem gosta de jornalismo, não necessariamente sem ter formado. Agora a pergunta é difícil de responder agora aos 45 do segundo tempo, né? Eu acho que a gente discute muito na questão de jogo de equipe, a questão da cultura, né? E mudar uma cultura é uma coisa muito forte, mas eu acho que o trabalho tinha que ser aí, né? Ao invés de ficar aqui falando eu mudaria a questão financeira, que é importantíssimo, a questão técnica, que é fundamental, né? Essa não é nem importante, ela é fundamental. Talvez para fechar o programa com a mensagem que a gente passou aqui, Luiz, eu acho que tem que haver uma mudança de cultura. E eu não sei se você gosta de MotoGP, mas eu termino te deixando a seguinte questão. Se a Honda virar para Marc Marques ou Jorge Lourenço e falar, segura a sua posição, o que será que acontece? Será que eles vão cumprir a ordem, então, de maneira tão solene, tão obediente? É questão de cultura. E cultura leva muito tempo para mudar. Mas eu atacaria aí. Eu tentaria mudar a mentalidade mais do que a conta bancária e a parte técnica dos carros. Bom, então com isso encerramos a edição 573. Antes de mais nada, Eilor, eu sei que agora você ficou quietinho aí com os nossos comentários finais, mas... Tá muito radical ele, inclusive. Exatamente. Mas é sempre um prazer estar com você aqui, presente, discutindo em alto nível. Obrigado aí pela sua participação. Deixe seu recado, como sempre, o seu jabá do seu trabalho. Eu sei que tem coisa aí rolando, então esse finalzinho também seu para poder falar o que você quiser. E disse já comprou o ingresso do Grande Prêmio do Brasil ou não? Isso aí ele compra em janeiro, quando abre. Já tá. Olha lá. Com certeza. Inclusive está comprado e pago já. Viu? Aliás, Eilor, não é você que deixa para a última hora não para comprar ingresso, não, tá? Não. É verdade. Bom, viver com emoção. Estando lá é o que importa. Muito obrigado, gente. Vocês sabem que eu não canso de agradecer ao trabalho de vocês. Lógico que participar é sempre muito gostoso, mas ter o conteúdo do café é a parte mais legal da semana quando eu penso em automobilismo, vocês podem ter certeza. E eu queria aproveitar aqui não para fazer um jabá, muito pelo contrário, eu queria aproveitar esse final aqui para mandar um grande abraço, um abração mesmo para o nosso amigo Ricardo Banniman, que fez aniversário hoje, basicamente, porque eu ainda não fui dormir, que fez aniversário no dia dessa gravação. Parabéns para o Banniman e lembrar para os nossos amigos que estão nos ouvindo, olha só, hein? Não estou fazendo jabá do meu trabalho. Lembrar os nossos amigos que estão ouvindo, para quem não sabe, eu ouço o podcast do Café há muitos e muitos anos, não vou falar quantos, porque todos nós nos sentimos velhos o suficiente aqui, mas Ricardo Banniman é um exemplo de uma das grandes pessoas, os caras mais legais que eu conheci nesses últimos anos, tanto quanto tantas outras pessoas aí com quem eu falo direto, como amigo mesmo, Fabrício Dutra, a Fabrícia Bianchini, Diogo Varela, um monte de gente aí que sempre acompanhou o café e que eu conheci aqui. E eu acho que quem está ouvindo o café participe mais, porque vale a pena. Isso tudo aconteceu porque um dia eu tomei coragem e falei, cara, é tão difícil falar com alguém de automobilismo do Brasil, vou mandar um e-mail para esses caras. E lá nos idos de 2000 e pouquinho eu mandei um e-mail para o café. Sim. Comentando um assunto sobre a Red Bull. Desde então
2000 e pouquinho, Sempre. Não. 2000 e pouquinho o senhor não reconhece, o café não tem essa idade toda. O café é de 2008. Exatamente, mas é que antes, quando tem um dígito só o número, é 2000 e pouquinho. Eu sinto te informar. Igual o Rosa, assim, passou de 900, tá valendo. Exatamente. É bem por aí. É bem isso. E mandei aí o meu e-mail, até hoje participo do café com muita alegria, já desde o início do Patreon, como um dos apoiadores do café. Eu acho que vale a pena. Eu apoio poucos trabalhos, para ser bem sincero com vocês, apesar de eu achar que é justo quando você usufrui de qualquer conteúdo na internet, você participar financeiramente também. Isso tem que ser remunerado, isso tem que ser pago. Tem gente fazendo isso, tem seres humanos gastando seu tempo fazendo isso, profissionais, então tem que ser remunerado, na minha opinião. E a gente usufrui, e não só aqui no café a gente usufrui, participa, a gente se diverte, a gente conversa de automobilismo, mas também no fim do ano vai no bar, se encontra todo mundo. É uma baita alegria, é muito legal, é muita gente fina junto, é muita gente legal junto, de pessoas de todos os tipos, de todos os lugares do Brasil. Vale muito a pena. Então eu não canso de falar o quanto eu gosto de participar do café como um apoiador, não só como um ouvinte do podcast, ou não só como um amigo de vocês, porque a gente fez uma baita amizade a todo mundo, mas você aí que está ouvindo, que fala, esse programa é legal, mas eu tenho vergonha de mandar e-mail, ou mandar, sabe, um tweet pro Campos, ou faça isso, entra nessa comunidade, porque ninguém é mal recebido no café. Então, vou mandar meu agradecimento, mandar esse abraço grande pro Bunnyman, que foi um outro cara aí que virou amigo por causa do Café com Velocidade. Eu não teria conhecido ele também se não fosse café. E, mais uma vez, valeu a participação. Fico feliz de estar aqui novamente. Então, acabou. Abraço, galera, e tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.